Olá, alunos do primeiro ano. Hoje, então, faremos a correção da semana 1 e também irei dar orientações para que vocês realizem as atividades da semana 2. Então, nós temos aqui o assunto, linguagem e língua, e a atividade 1 era para vocês fazerem a leitura do texto O Consultor. Na sequência, nós temos, então, a questão 2, que tem a seguinte ideia, né? Ele pergunta, o texto tem fim, quer dizer, o texto tem qual finalidade? Seria mais uma ideia humorística, jornalística, técnica ou publicitária? Então, nós chegamos à conclusão que é um texto que tem uma finalidade humorística, ok? Na questão 3, explica a relação sugerida no texto entre o conhecimento teórico e o prático. Lembrando que nós estávamos falando de dois personagens, não é? Um personagem que estava lá cuidando das suas ovelhas, e nós temos depois o jovem motorista, que tinha esse conhecimento mais técnico. Então, nós temos a seguinte resposta. O diálogo no texto gira em torno da proposta, por uma ovelha, feita pelo consultor ao pastor. De um lado, tem-se o consultor, imbuído de conhecimentos, né, tecnológicos, do outro, a experiência prática do pastor, cuja astúcia impediu que aquele conseguisse o que intencionava. Então, nós vimos aqui, ó, o final, em que, na verdade, não é, ele acabou levando um cachorro, não é? Lembra quando nós fizemos a leitura? Então, nós temos a questão número 4 agora. Em todas as alternativas, os termos retomam, atenção para essa palavra, retomam o referente, o jovem motorista, exceto em, quer dizer, menos em uma, né, das opções. Então, nós temos o rapaz, ok? Retomou com o rapaz. Consultor? Não, ele só falou, não é, aqui em cima, não é, a relação do consultor, não é, falando qual era a profissão dele. Então, por essa razão, nós não vamos marcar essa alternativa. E depois nós temos o senhor, que realmente ele citou lá, e também o jovem. Vamos para 5, né? Questão 5. Há o predomínio no texto da sequência do tipo injuntivo? Ele está dando uma ordem? Está expondo uma informação? Está narrando, né? Então, é essa opção que nós vamos marcar. O argumentativo não vai ser porque não está dando uma opinião, né? Não é um texto que visa dar uma opinião. No caso, na questão 6, no trecho, se eu adivinhar quantas ovelhas você tem aí, você me dá uma? A forma destacada introduz o quê? Uma proposta. Então, vem com essa ideia, se, né? Principalmente para essa palavrinha aqui que eu marquei. Continuando. O jovem motorista desceu do carrão, elegante, dos pés até a cabeça, chegou ao lado do pastor. As vírgulas foram colocadas para indicar o quê? Uma inserção, não é? Por quê? Porque está aqui, né, colocando uma característica, não é, desse jovem motorista, ok? Então, vamos lá para a semana 2. Então, nós vamos aí marcar essa parte como importante, ok? Põe no seu caderno, ou marque aí no seu material impresso, está na página 5. E aí, nós vamos realizar as atividades. A questão 1 é para ler a explicação abaixo. Vamos lá? A língua como fenômeno social de interação verbal. Na concepção de linguagem de Bakhtin, a língua é vista como um fenômeno social, histórico e ideológico, na qual a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. Para ele, a verdadeira essência da linguagem é a interação verbal realizada pela enunciação. Aprender a falar significa aprender a construir enunciações. A língua, em seu uso prático, está vinculada ao seu conteúdo ideológico. Sendo assim, seus signos são variáveis e flexíveis, apresentando um caráter mutável, histórico e polissêmico. Pessoal, olha, Bakhtin, ele é um autor que acredita, não é, nessa ideia de que as pessoas, não é, elas falam de acordo com a vivência que ela tem. Então, por exemplo, se eu convivo com os meus familiares e eu tenho um tipo de linguagem lá presente, aquela linguagem ela vai se tornar parte de mim e eu vou utilizar para outras pessoas. Se na escola eu tenho um grupo que gosta de rock, se essas pessoas utilizam algumas palavras, essas palavras elas também vão estar dentro, né, dessa minha vivência e eu vou utilizá-la com outras pessoas.
É bem complicado, não é essa vertente, mas é bem interessante esse autor, né, o Bakhtin, principalmente para nós, né, que somos professores de língua portuguesa. Na questão 1, nós temos uma pergunta. Qual o motivo do autor do texto ter utilizado a variante linguística própria daquele grupo social? Vocês vão observar que essa pergunta tem relação com a questão 2, tá ok? Então, nós vamos fazer a leitura, tá, da questão 2, e aí depois nós retomamos aqui, tá? Então, vamos lá. A praia de frente para a casa da avó. Eu queria surfar. Então, vamos nessa. A praia ideal que eu idealizo, no caso, particularizado de minha pessoa. Em primeira, seria de frente para a casa da avó, com vista para o meu quarto. Ia ter umas plantaçãozinha de água de coco e, em vez de chão de areia, eu botava uns gramadão presidente. Assim, o Zé, eu e os caras não fica grudando quando vai dar os rolés de corcel. Então, vamos nessa. Na Praia dos Sonhos que eu falei, é o sonho. Teria menos água salgada. Menos porque a água é feminina. Eu ia conseguir ficar em pé na minha triquilha tigrada, sair da backside, subir na laipe, trabalhar a espuma. Ia. Então, nós vamos observar uma linguagem bem, né, própria aí, de um personagem. E aí, a pergunta, qual o motivo do autor do texto ter utilizado essa variante linguística? Por que será? Então, dentro dessa perspectiva que eu expliquei do Bakhtin, você consegue formular, não é? Essa questão da vivência. Então, pense aí. E aí, na questão 2, nós temos, no trecho, eu ia conseguir ficar em pé na minha triquilha tigrada, sair do backside, subir no laipe, trabalhar a espuma e as expressões destacadas são gírias próprias de que grupo social? Então, pense aí, né? Nós vamos pensar que temos crianças, jovens e adultos. Qual seria, né, a faixa etária que utilizaria esse tipo de gírias, ok? Só colocar, tá? E aí vamos para a questão número 3. Leia o texto e faça o que se pede. Geografia de verdades, guanabaras postiças, saudades banguelas, tropicais preguiças, a boca cheia de dentes de um implacável sorriso, morre a cada instante que devora a voz do morto, e com isso ressuscitava, vampira, sem o menor aviso. E eu sou lobo bolo? Lobo bolo, tipo para rimar com ouro de tolo. Ó, Narciso peixe ornamental, diz-me outra vez, ou em banto baiano, ou em português de Portugal, de Natal. Então, nós temos aqui, né, aí você vai ver a opção aqui, ó. Nessa letra, o autor explora o extrato sonoro do idioma e o uso de termos coloquiais em qual passagem? O que são termos coloquiais? São, né, aí palavras que têm a linguagem informal, que são as linguagens que nós utilizamos, né, com os amigos, com os familiares. Então, qual o trecho que você acha? Seria a letra A, quando um doce bardo brada a toda brida? Em velas pandas suas esquisitas rimas, que devora a voz do morto? Lobo, bolo, tipo para rimar com ouro de tolo? E aí depois nós temos diz-me outra vez. Então, você vai ver uma das opções e marcar. Número 4. Compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Então, vamos ler. Texto 1. Acompanhando os navegadores, colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens, a partir do século XV, o português se transformou na língua de um império. Nesse processo, entrou em contato forçado, o mais das vezes amigável em alguns casos, com as mais diversas línguas, passando por processos de variação e de mudança linguística. Assim, contar a história de português do Brasil é mergulhar na sua história colonial e de um país independente, já que as línguas não são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. Nesse cenário, são muitos aspectos de estrutura linguísticas que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil, como também definem, no Brasil, diferenças regionais e sociais. Nós temos depois o texto 2.
Barbarismo é vício que se comete na escritura de cada uma das partes da construção ou na pronunciação. E em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura de pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxeram ao jugo do nosso serviço. Porque, bem como os gregos e romanos haviam por bárbaras todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem, assim nós podemos dizer que as nações da África, Guiné, Ásia, Brasil, barbarizam quando querem imitar a nossa. Então, nós vamos seguir com uma interpretação aqui, então vamos na leitura. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudanças decorridas desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, do texto 2, em relação aos usos sociais da língua revela a atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuem e, ao mesmo tempo, de benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham de suas línguas. Então, depois nós vamos para a letra B. Atitude preconceituosa relativa a vícios culturais das nações sob domínio português, dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do império, o que implicou a falência do idioma falado em Portugal. O desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega, em oposição às consideradas bárbaras, em vista da necessidade de preservação do padrão de correção dessa língua à época. A adesão a controle de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. E letra E, atitude crítica que se entende a própria língua portuguesa por se tratar de sistema que não disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural de falantes não nativos do português. Então, você vai escolher uma das opções aqui, né? E você vai justificar. Você pode justificar com parte do texto. Tá? Tenha bastante atenção aí nessa ideia. Então, nós temos depois a semana 3, tá? Então, nós vamos aqui finalizando a nossa videoaula, e aí eu quero deixar uma dica para vocês acessarem o aplicativo Conexão Escola e vocês participarem aí do chat com os professores de vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona de forma bem rápida. Então, eu estou aqui no aplicativo, vocês com certeza aí têm no celular, então vocês têm a disciplina aqui, ó. E aí temos linguagens, temos os vídeos, temos o PET aqui, ó, de língua portuguesa, de outras disciplinas, e aqui nós temos o chat, tá? Então, você clicando aqui, você vai participar com o seu professor. E aí tem que combinar com ele no horário de aula para que você acesse junto aos seus colegas. Então, eu cliquei lá no chat e me direcionou para esta página. Então, aqui, né, é possível nós conversarmos. Do mais é isso, agradeço a atenção de vocês e o meu abraço.